Nós estamos refletindo durante esse mês sobre o tema No Limite. Se você parar para pensar um pouquinho e fazer uma autoavaliação, você vai perceber que nós estamos, de fato, no nosso limite. É claro que isso possa, talvez, ter acontecido em função da nossa própria agenda de vida. E o mês de novembro, como tem acontecido nos últimos anos, tem sido esse mês que nos leva a esse limite, não é verdade? A prova disso é que eu e você, nós estamos extremamente irritados, impacientes, inquietos. E se você fizer essa autoavaliação, olhando para os seus relacionamentos, você vai perceber que você está impaciente com seus filhos, irritado em casa, irritado no trânsito, irritado com a política, irritado com o seu time, como o meu caso, né? Parece que todo ano nós vivemos uma rotina, e essa tem sido uma pergunta nessa série. O porquê que todos os anos, nesse período do mês de novembro, nós chegamos com essa sensação de estarmos no limite, em função do trabalho, em função dos estudos, em função do cotidiano e da rotina que nós vivemos. É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar e refletir com você, sobre aquilo que nós temos vivido. Talvez você chegou aqui também vivendo as mesmas experiências que eu, inquieto, irritado, impaciente, querendo e buscando uma tretinha no Facebook para dar uma aliviada na tensão, não é verdade? Por quê? Porque demonstra muito da forma e da maneira que nós estamos vivendo. Eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Nós estamos estudando essa parte desse capítulo, do capítulo 4, os estudiosos chamam isso da perícope, né, do texto delimitado, da parte definida, que nós estabelecemos como sendo Filipenses, do versículo 4 ao versículo 9. E antes de lermos esse texto que Paulo escreve, essa carta aos Filipenses, é preciso a gente entender o contexto que Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta para uma comunidade que ele tinha um afeto. Tanto que no capítulo 4, no início, ele diz que essa igreja era querida, queridos. Ele usa uma expressão de afeto. Logo no início da carta, ele vai falar a respeito de Cristo, dele sendo um modelo de humildade, de como ele se encarnou e de como ele se esvaziou para que estivesse entre nós. Ele mesmo se esvaziou, os teólogos chamam isso de kenosis, a teologia do esvaziamento. Nos capítulos seguintes, 3 e no início do 4, ele vai falar sobre a vida cristã, de como nós vivemos em comunidade e como nós vivemos a vida cristã no nosso dia a dia. E logo no final dessa carta, ele faz algumas recomendações práticas e pontuais. E é exatamente isso que o texto nos diz. Paulo está aconselhando a comunidade. Paulo está falando de forma direta, com afeto, para as pessoas que estão lendo essa carta. E nós temos aqui um outro ingrediente muito importante. Paulo está escrevendo essa carta da prisão, ele está preso. Nós devemos considerar isso um aspecto importante, porque o que ele vai dizer, na nossa compreensão, é um grande desafio, porque um homem que está preso, recomendando o que ele recomenda para mim e para você nessa noite. E o texto bíblico diz o seguinte, você pode abrir no seu celular, a sua Bíblia, ou pode acompanhar pela projeção, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Preste bem atenção, nós vamos destacar aqui alguns eixos semânticos, algumas palavras e alguns ensinamentos de Paulo, para que a gente possa então responder à nossa cultura e à maneira que nós vivemos no limite. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam
ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu quero destacar hoje, nós estudamos na semana passada o versículo 6. Você pode depois ouvir essa mensagem nas redes sociais, mas hoje eu quero destacar o versículo 7. O versículo 7 que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse destaque se faz necessário porque nós chegamos nesse período de uma forma a pensarmos nas nossas emoções. Por isso o tema da mensagem de hoje é vivendo no limite das emoções. A gente não avaliou que muito desse cansaço, muito dessa sensação de estarmos no limite, é porque nós expusemos as nossas emoções sem considerarmos os riscos de colocarmos as nossas emoções como uma moeda de troca. A gente não para pensar que a forma que eu trabalho, a forma que eu vivo, a forma que eu tenho o meu cotidiano, tem cobrado um preço muito caro de mim. As minhas emoções, os meus sentimentos. E por isso nós vivemos essa sensação de estarmos no limite das nossas emoções, por não cuidarmos e não nos preocuparmos com a nossa saúde emocional. A gente não se preocupa, eu tenho dito isso, preste bem atenção. Se você no seu trabalho, naquilo que você faz, nos seus relacionamentos, tem pagado como um preço a sua saúde emocional, avalie o que você está fazendo. Nós precisamos parar para pensar o porquê que nós chegamos todos os anos nesse período tão esgotados, tão inquietos, impacientes, irritados. Por quê? Porque toda a nossa saúde emocional foi consumida por aquilo que nós fazemos. O preço tem sido muito caro, a maneira que nós estamos vivendo. Agora, logo de início, e aqui eu quero propor o tema, se você puder colocar, Ju, vivendo no limite emocional, nós temos uma consideração importante, e esse é o meu pedido para você. Olhando para o texto, e muitos teólogos, estudiosos, pastores usam esse texto como uma bênção sobre a nossa vida, eu gostaria também de usar isso dizendo que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Olha aqui, Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele fala de uma paz que é fruto da nossa restauração com Cristo. Os estudiosos vão questionar se ele fala só sobre isso, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e nós não estávamos em paz com Deus. Mas a partir de Cristo, a nossa relação com o Pai é restabelecida e nós temos paz nessa relação. E isso se estabelece também trazendo paz nos nossos relacionamentos e também trazendo paz comigo mesmo. Então é uma paz fruto da minha relação com Deus, mas há um detalhe interessante. Os comentaristas vão dizer que essa paz também se refere a uma paz e um sentimento de total confiança de que Deus está no controle e de que nada, nenhum aspecto circunstancial pode tirar-nos a paz. Olha que interessante, é uma paz fruto de um relacionamento com Cristo, mas é uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não depende daquilo que está à volta. E há duas considerações sobre essa expressão aqui, exceder todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. Primeiro, é uma paz que excede todo o entendimento, porque a compreensão humana, ela não pode avaliar isso. Segundo, que é uma paz que excede todo o entendimento, porque ela não pode ser buscada. Não é uma paz que eu busco, é uma paz que Deus dá. E vai na contramão desse movimento. Enquanto eu busco paz nas coisas que eu faço, o texto diz que Deus nos dá a paz. A partir do exercício da oração, da súplica e da gratidão, a paz que excede toda a razão humana, toda a compreensão humana é derramada sobre a minha vida. E aí, quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei de um vídeo que eu recebi no WhatsApp, que mostra exatamente o que Paulo está dizendo, de uma paz que não pode ser abalada por circunstâncias externas, mais ou menos o que a Ju vai colocar. É uma paz, e esse vídeo não tem áudio mesmo, que mostra o quanto as circunstâncias externas tentam o quê fazer com a gente? Tirar o nosso controle.
soprando nos nossos ouvidos, faça mais um comentário, entre na discussão, responda esse post polêmico, brigue no trânsito, desconte isso com o seu filho, desconte isso na sua esposa, desconte isso no seu funcionário. Não é isso. Não é exatamente isso que nós somos expostos todos os dias, testado, numa paz que é circunstancial. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque acontece comigo, não sei se acontece com você, mas às vezes nós temos a paciência enorme, toda a paciência do mundo com pessoas que não são do nosso relacionamento, não é assim? Eu, como pastor, tenho que atender todo mundo, conversar com todo mundo, ouvir críticas, ouvir sugestões, e aí de repente eu chego na minha casa ou entro no carro, em quem eu desconto? Os meus filhos. Eu lembro que a minha mãe, ela dava aula em 2 escolas, ela dava aula na época para 40 alunos de manhã e 40 alunos à tarde, e aí nós chegávamos à tarde em casa, no final do dia, ela sempre dizia o seguinte: a minha paciência eu acabei de entregar para 80 crianças. Chegava em casa com um pavio curto, sem nada a oferecer, e a sensação que eu tenho é que nós chegamos nesse período do ano sem reservas emocionais nenhumas. Tudo que nós deveríamos oferecer, a gente já deu. E por isso que a gente fica procurando locais e essa cultura do conflito, essa cultura da guerra. Eu não estou dizendo aqui de luta, de princípio, de engajamento. Eu estou dizendo de brigas desnecessárias, de conflitos desnecessários que nos levam a essa constante guerra. E deixa eu dizer algo aqui do ponto de vista do comportamento humano. Não é só uma guerra política. Engana-se quem acha que isso é só uma guerra política. Mostra muito da maneira que nós vivemos enquanto comportamento humano e o quanto nós estamos impacientes, inquietos, irritados. E isso transborda para todas as esferas da nossa vida. Por isso que você vê homens que são controlados, têm uma paz de espírito, brigando quando jogam uma partida de futebol, discutindo com o filho, com a filha, por um assunto que depois de 2, 3 semanas esquece, estourando com pessoas que não conhecem, numa fila de supermercado. Eu lembrei de uma história, eu já contei isso aqui, uma vez nós saímos aqui do culto, fomos para o Extra, nós chegamos lá no Extra, íamos comprar poucas coisas, aquela correria do dia a dia, nós estávamos na fila, faltavam 2, 3 pessoas, de repente chega um batalhão de homens musculosos, fortes, e furam a nossa fila. Cansado, 10h30 da noite, a Aline vira: que é isso? Como vocês fazem isso? Eu: não, amor, fica quieto, deixa aí o pessoal aí, tranquilo, né? Fica aí, está tudo bem, pode entrar. Não, não é justo, nós estamos aqui na fila. E o rapaz da frente: mas eu deixei ele entrar, algum problema, minha senhora? Não, problema nenhum, meu amigo, pode entrar aí, fica aí na frente, não tem problema nenhum. E eu falei: não, é injusto, cadê a gerente? Amor, calma, amor, fica tranquila. Não, amigo, você pode passar, pode passar. A gente vive numa cultura, até por causa do nosso cansaço, que o que a gente quer é esbarrar em alguém para vomitar todo o nosso cansaço, toda a nossa irritação. E eu acredito que essa palavra, quando eu estava pregando hoje de manhã, estava chovendo, se equipara muito essa sensação do bálsamo sobre nós, da paz que é derramada sobre a nossa vida, que independe se tem alguém ao lado de fora, no nosso vidro, batendo, nos desafiando, dizendo: vem para fora, soprando os nossos ouvidos, porque é uma paz que não depende da circunstância. Por isso que o Eugene Peterson diz o seguinte, que a paz, ela se desenvolve em meio ao caos. Em meio ao caos. É exatamente quando nós somos testados, é exatamente quando nós somos levados ao limite, e a gente não percebe isso. Nós oferecemos logo de imediato no nosso trabalho, na maneira que nós vivemos, e já perdemos toda a nossa capacidade emocional. Por quê? Porque nós não compreendemos que alguém possa receber de Deus um bálsamo para nos trazer paz. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Toda a nossa agitação, toda a nossa inquietação e irritação pode até ter bons e reais motivos. Puxa, pastor, mas eu trabalho tanto. Puxa, mas eu tenho uma responsabilidade, eu dou aula. Puxa, pastor, mas eu faço isso. Puxa, pastor, mas eu tenho que estudar. Puxa, sim, você tem reais motivos.
mas nada disso justifica se isso te rouba a paz. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se o que você faz, se a maneira que você vive, a sua religiosidade, o seu ministério, o seu trabalho, rouba a sua paz, você precisa avaliar a forma em que você vive. A minha oração nessa noite é que você encontre em Cristo a paz que você tanto procura. A minha oração é que toda a sua rotina, todo o seu trabalho, todo o seu cansaço, todo o seu cotidiano seja banhado pela paz de Cristo. E eu tenho certeza de que muitos aqui, como eu, precisam viver dessa paz. Nos seus relacionamentos, dentro dos nossos casamentos, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família, porque nós estamos vivendo em constante conflito e guerra. Sabe o que é guerra? A guerra é a incapacidade humana de lidar com conflitos. E aí nós achamos que a guerra é solução para alguma coisa. A guerra nunca é solução para nada. E aí tem muita gente que acha que paz é a solução da guerra. Não. A paz devida é a solução dos conflitos, da forma que nós lidamos com os nossos conflitos. A paz é a confiança de que Deus está no controle, de que Deus cuida de nós e de que as circunstâncias não podem nos consumir. Por isso que tem muita gente que vai sair amanhã para trabalhar e vai chegar num ambiente e diz assim, nossa, tudo que tem ali, nada disso se assemelha a um ambiente de paz. Tudo é conflito, tudo é motivo para sermos levados ao limite. Agora, olha que interessante, Paulo, ele fala que a paz de Deus, preste bem atenção, olha para mim, que excede todo entendimento, que a razão humana não consegue compreender, porque a razão humana nos empurra para o conflito, que excede todo entendimento, ou seja, não é algo que nós buscamos, não é algo que eu e você a gente possa estabelecer, não quiser, mas aquilo que Deus dá sobre nós. Paulo diz, guarde o coração e a mente de vocês. E aqui nós temos a segunda consideração, que a paz de Deus guarde o seu coração. Eu quero explicar essa expressão guardar. Por que Paulo usa o termo guardar e não talvez livrar? Seria melhor para nós, né, dizer isso. Paulo se referir à igreja dizendo o seguinte, que a paz de Deus que excede todo entendimento, livre o coração e a mente de vocês. Não diz isso. Nós vamos sair daqui a pouco, nós vamos ser expostos às mesmas circunstâncias de vida, às lutas, dificuldades, mas Paulo usa guardar. E o termo guardar aqui não é pegar o coração e colocar numa gaveta, mas é um termo de proteção. Ele usa um verbo muito aplicado dentro do conceito militar, que a tradução literal seria estabelecer guarda sobre, vigia. A expressão guardar aqui é como se Deus colocasse vigias em torno do coração, guardando o coração. Uma outra coisa interessante é o fato de Paulo fazer uma distinção entre coração e mente. Nós sabemos hoje na cultura atual de que não há essa separação entre coração e mente. Mas no pensamento grego, que Paulo está se referindo aqui àquela comunidade, coração se refere aos sentimentos e às emoções, e a mente à razão humana. E aqui nesse pensamento que nós chamamos da filosofia moral estoica, Paulo usa a expressão cardia. O que é cardia? Diz respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos e aos nossos desejos. E aí a gente olha para a forma em que nós vivemos e a gente percebe que o que nós fazemos tem ferido o nosso coração. Por isso que nesse sentido eu creio que Deus pode guardar e proteger o nosso coração para que nós não adoeçamos, porque nós estamos ficando doentes das emoções, dos sentimentos em função da maneira que nós vivemos, das coisas que nós experimentamos. Ele está dizendo que Deus guarda, Deus protege o nosso coração. Vou dar aqui alguns exemplos de você chegar num ambiente e você perceber que o ambiente é tóxico, você perceber que o ambiente gera mal-estar e você pedir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, não deixe criar no seu coração amargura, ressentimento, tristeza, maledicência, murmuração,
que aquilo não adoeça você, para que o seu coração não se torne enfermo, para que a gente possa, e essa é a minha oração também, dizer para Deus, para essa paz, guardar o nosso coração, para que você não se machuque e você não adoeça. Vou contar uma experiência pessoal. Eu lembro que logo no início, nós temos um filho especial que ficou um longo período internado. E logo ali com 1 ano e pouco de internação, eu e a Aline, nós estávamos conversando, tomando um café no hospital. E a gente começou a olhar para tudo que nós estávamos vivendo e nós fizemos um pacto, um compromisso, de não deixar aquilo adoecer a gente, de não deixar aquilo nos tornar sensíveis, apáticos, amargurados, de não deixar que as circunstâncias adoecessem o nosso casamento. Por isso que é muito difícil você encontrar comigo e com ela, a gente reclamar, a gente murmurar, a gente falar daquilo que está no coração. A gente faz um para o outro, porque a gente entende que as pessoas não têm nada a ver com isso, e a gente ora para que Deus guarde o nosso coração. E sabe o que eu percebo? É que nós chegamos num período como esse, com o coração extremamente ferido, amargurado, cansado, com apatia, com indiferença. A gente chega com o coração extremamente exposto, com as emoções assim expostas, murmurando, reclamando. Por quê? Porque tudo isso que nós vivemos adoeceu o nosso coração. E o que Deus está propondo através da palavra do apóstolo Paulo é guardar o nosso coração. Todos os dias, guardar o nosso caráter, guardar as nossas emoções. Por isso que John Piper tem uma oração, ele faz a referência a esse texto, dizendo que o velho coração que morreu confiou em si mesmo, mas o novo coração depende de Cristo todos os dias. Senhor, guarda o meu coração naquele ambiente que eu trabalho. Senhor, guarda o meu coração dentro do meu ambiente familiar. Guarda o meu coração na comunidade que eu estou, na cidade que eu estou. Senhor, guarda o meu coração diante de todo o cenário que nós vivemos, que acha que o ódio é uma coisa boa, que o ódio é um instrumento político. O ódio nunca é. Isso mostra uma enfermidade do coração. Nós não estamos avaliando que isso está nos adoecendo. E Paulo diz que a paz que excede todo entendimento, guarde o coração, proteja o coração. Aonde você estiver, que Deus em torno da sua vida, em torno das suas emoções, não deixe você adoecer. Porque a coisa mais comum que nós temos nos dias atuais são as enfermidades das nossas emoções. É ou não é verdade? Nós estamos aqui hoje exauridos, esgotados, coração exposto, pelo preço caro que a vida tem cobrado de nós. Que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde o seu cardia, a sua cardia, que Deus poupe as suas emoções para que você não amargure, para que você não entristeça, para que você não cultive a raiz de amargura, para que você não cultive o ódio, para que você não cultive a indiferença, a insensibilidade. Que Deus guarde você. Queridos, às vezes eu entro nas redes sociais, você sai de lá angustiado. Às vezes você está ali querendo mitar, né? Sabe o que é mitar? É você fazer um comentário que acha que é um ponto final. Às vezes, não sei quem disse para a gente que, só para a nossa consciência, entra lá, faz um comentário, você vai desconstruir tudo, vai pôr um ponto final na discussão. Na internet não existe isso. Aí você faz um comentário, entra uma pessoa que não entendeu o que você disse, criticando você, entra outra criticando a outra. Quando você vê, você está numa bola de neve com ódio, com ressentimento, discutindo, e o argumento foi deixado de lado para os ataques pessoais, que ferem o coração, que duvidam no caráter, que expõem as nossas emoções, que mostram o quê? Que a nossa sociedade está enferma das emoções. Que Deus guarde o seu coração. Que Deus guarde o seu coração. Terceira e última consideração, nessa diferenciação que Paulo faz entre coração e mente, estabelecendo que o coração é a sede das emoções, dos sentimentos, Paulo vai dizer a respeito da possibilidade dessa paz guardar a nossa mente.
E a mente aqui diz respeito ao conhecimento, diz respeito à razão humana, ao pensamento, ao propósito. E quando Paulo diz isso, olha que interessante, nós temos que pensar no contexto da carta. Quando ele fala da paz que excede todo entendimento, é porque naquela época, naquele período, havia um clima de insegurança, de instabilidade, político, social. E ele diz para a comunidade, olha, que a paz que excede todo entendimento venha sobre vocês, guarde o coração de vocês não sejam feridos, machucados por isso, mas que também guarde a mente de vocês. Por que Paulo usa então esse conceito grego para proteger a mente? Porque naquela época existiam dois tipos de ensinamento que estavam afetando a igreja. O primeiro ensinamento era o pensamento gnóstico, que dizia que Cristo, ao se encarnar, ele não tinha sido e tido a experiência humana, era uma pessoa divina, e no capítulo 2, Paulo vai dizer que não, que ele se fez figura humana, que ele se encarnou, que esse ensino era equivocado. Mas havia um outro grupo que estava influenciando aquelas pessoas, eram os cristãos judaizantes, era um grupo de cristãos que estava dizendo o seguinte, olha, nós devemos voltar às velhas práticas, as práticas legalistas, da moralidade, das práticas religiosas, e Paulo diz, não, que Deus guarde a mente de vocês, que Deus guarde o pensamento, a razão de vocês, porque Cristo se encarnou, se fez figura humana, se manifestou, e isso é o que nós acreditamos. E qual que é a aplicação, diante desse contexto, então, da carta, que tem a ver com os nossos dias? Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Eu acredito que nos dias atuais, a nossa sanidade, ela é afetada diante da forma em que nós vivemos e diante de tanta informação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração, para que você não se fira, não se machuque, não adoeça, mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente de vocês. Sabe para quê? Para que você não enlouqueça, para que você não perca a sanidade. E quando a gente olha para a maneira que nós vivemos, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos enlouquecendo. A nossa mente está sendo afetada. Diante de tudo que nós temos vivido e experimentado, a nossa mente não para. E quando eu falo de paz, eu falo para um grupo de pessoas como nós aqui, que são vítimas de diversas enfermidades que afetam a nossa mente. Por isso que há hoje uma síndrome muito comum chamada síndrome do pensamento acelerado. Você está conversando com alguém, já teve essa experiência, e de repente o olho do cara fixa num outro lugar. Já viu? Você está ali contando um negócio e de repente o cara para assim, ó. Você está conversando, o cara está assim, ó. E aí você fala, opa, volta. Porque a mente, ela não consegue mais se conectar com uma coisa só. Ela vai longe. E aí nós colocamos a cabeça no travesseiro e a gente não consegue dormir porque a nossa mente é acelerada. A nossa mente não para. E aí alguém manda para a gente um vídeo de 8, 5 minutos no WhatsApp, você fala, meu Deus, quem que manda um vídeo de 8, 5 minutos no WhatsApp? Vou ter que assistir 5, 8 minutos. E você, como eu, pega lá a barrinha e joga lá para o final. Ainda mais se você está no seu pacote de dados, fora do Wi-Fi. Fala assim, meu Deus, 8 minutos. Quem assiste hoje um vídeo de 8 minutos? Está aqui a dica para você não mandar vídeo para mim com mais de 5 minutos. Porque a nossa janela de atenção diminuiu para 50 segundos, 1 minuto. Porque a nossa mente está sendo adoecida pela forma que nós vivemos, no limite. Por isso que o Tim Keller tem uma frase que nos faz pensar nessa noite. Ele diz o seguinte, o que preocupa a mente, controla a vida. E nós estamos com as nossas mentes adoecidas. A gente não tem mais razão, a gente perde a razão. Por estar cansado, a gente não consegue fazer escolhas, não consegue decidir. A gente não consegue se relacionar. Aí a gente chega num ambiente familiar, marido estressado, com burnout, irritado, a esposa deprimida, com crise de angústia. Como que você pode tomar decisões sobre a vida se a sua mente está enferma?
E a gente precisa olhar para isso e perceber os sinais, para onde nós estamos indo. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente nos dias atuais. Queridos, eu tenho feito essa oração constantemente para que a gente não perca a sanidade diante de tudo que nós vivemos. Olhe para mim aqui, eu estou caminhando essa mensagem para o final. Que Deus guarde a sua mente para você não enlouquecer. Que Deus te dê lucidez. Que Deus te dê sabedoria, paz para as suas decisões e para as suas escolhas. O que mais eu ouço nos dias atuais são pessoas dizendo o seguinte: pastor, estou enlouquecendo. A minha mãe dizia isso muito em casa: vocês me deixam louca. E é exatamente isso da forma que nós estamos vivendo, enlouquecidos, sem nenhum tipo de entendimento, de sobriedade, de lucidez. E aí nós percebemos que nas nossas relações, a gente também quer ferir o outro, descontrolar o outro, para que o outro entre nesse círculo, assim como aquele homem ali, querendo tirar aquele cara do controle, dizer: venha para o meu mundo de descontrole. E a gente acha isso uma coisa normal. Pessoas que querem ferir as outras com as suas enfermidades, descontrolar as outras. Amanhã você vai chegar no seu ambiente de trabalho e alguém vai chegar com esse sentimento querendo gerar um descontrole para você. Algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, porque isso afeta ela e ela não sabe como lidar, ela precisa contaminar outra pessoa. E quando isso acontecer, lembre-se disso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento e razão humana, guarde o coração e a mente de vocês, para que você chegue naquele ambiente tóxico, naquele lugar de enfermidade, e o seu coração seja preservado, para que diante da loucura e das coisas que nós estamos vivendo, Deus guarde a sua mente. Agora, ao final desse versículo, Paulo faz um apontamento extremamente necessário. Ele fecha a moldura desse texto, diz: em Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração, a mente de vocês. Aonde que Ele guarda? Aonde é o iCloud, a nuvem? Em Cristo. Em Cristo. Essa é a esperança e o fundamento da nossa fé. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, versículo 15. Eu quero terminar com essa oração. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para isso, para essa paz, que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Essa semana, eu perdi a minha avó, 95 anos de idade, Dona Esmeralda, uma mulher de paz, pacificadora, conciliadora, graciosa, humilde, simples, mulher muito simples, que transpareceu na sua vida a imagem de Jesus. Nós tivemos a gratidão de tê-la junto com a gente. Foi um momento muito, muito bonito, como família, podemos agradecer a Deus pela vida da minha avó. E ela era uma pessoa serena, era uma das suas características, e muitas pessoas que a conheceram sabem disso. Ela já esteve aqui, sabem que ela era uma mulher de paz, não gostava de conflito, não gostava de ouvir fofoca, não gostava de entrar em nenhum tipo de litígio, confusão, ela não estava lá. E nós estamos voltando do seu velório, que foi uma coisa assim muito bonita, um privilégio poder participar. Nós estamos voltando lá de Registro, pegando aquela serrinha, coisa mais linda de Itapiraí, né? Juquiá. Estava com um rapaz aqui, um amigo da igreja, com a minha irmã. E de repente a gente passava falando um pouco da vida, nós estávamos voltando rápido, porque tínhamos compromisso de trabalho e tudo mais. E o assunto foi: mas como que alguém consegue morar aqui? Nós passamos numa casa, como que alguém consegue morar aqui sem internet, sem Netflix, sem café expresso? Né? Imagine chegar de noite e falar: nossa, amor, estou com vontade de comer uma coisa diferente. Ah, roda aí 80 quilômetros. Né? Como isso? A nossa razão não compreende, a nossa cultura não compreende alguém que vive ali em paz, sem nenhum outro paradigma, que a gente vive e estabelece isso como sendo a felicidade da vida.
É incompreensível para a gente olhar para essas pessoas e imaginar que elas vivam em paz, diante de tanta inquietação, agitação que a gente vive. Eu citei a minha avó, porque minha avó não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha conta nas redes sociais, mas uma mulher de paz que viveu a vida com o coração guardado e com a mente guardada. Viveu situações extremamente difíceis na vida, cuidou dos seus filhos sozinha, foi um exemplo de perdão, de graça, e nós nunca ouvimos dela nenhum tipo de amargura, nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de vingança, apenas o coração sereno, crendo que a paz que Cristo dava a ela era o que bastava para a sua vida. E eu quero terminar essa mensagem. Nós não temos aqui o barulho da chuva como de manhã, para que a paz de Cristo seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua mente e o seu coração inquieto, seu coração adoecido, ferido, para que diante de toda essa sensação e experiência que nós estamos vivendo, de estarmos no limite, venha a paz de Cristo sobre você. Talvez para muitas famílias que estão em guerra, em conflito, talvez para muitos relacionamentos que estão em conflito, a paz que Cristo dá. Não é a paz que eu quero, mas é a paz que Ele dá em Cristo. Feche teus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Eu sei que nós viveremos circunstâncias difíceis, muito difíceis, lutas, dificuldades, que levam a gente a se preocupar, que levam a gente a tomar decisões, mas que essas situações não roubem a nossa paz. Não adoeçam o nosso coração, não adoeçam a nossa mente. Que você, ao sair daqui, chegar na sua casa, ir trabalhar, Deus guarde, através da sua paz, o seu coração e a sua mente. Que aonde você estiver, independentemente da circunstância, a paz que excede todo entendimento, te dê lucidez, te dê paciência, te dê autocontrole, te dê amor, te dê graça. Talvez você, como eu, que tem a mente acelerada, de que tem dificuldade para dormir, dificuldade para tomar decisões, que a paz de Cristo seja derramada sobre nós nessa noite. Eu sei que muitos buscam o sobrenatural, mas quer coisa mais sobrenatural de Deus do que a paz que excede todo entendimento? De que essa paz que guarda nossa mente e coração inquieto, adoecido? Pai, o Senhor sabe, ó Deus, o quão irritados nós estamos, quão inquietos, impacientes nós vivemos, o quanto nós somos expostos a vivermos no limite, sem avaliarmos os prejuízos que isso tem causado em nossos corações e na nossa mente. Por isso estão aqui pessoas, ó Deus, que precisam da Tua paz, paz que excede todo entendimento. Ó Pai, guarda o coração, guarda a mente, coração adoecido, a mente inquieta, traz-nos o Teu bálsamo em Cristo Jesus, para que possamos nessa noite desfrutar dessa paz, do refrigério, da presença do Senhor sobre nós. Eu oro a Deus para que essa paz invada os nossos lares, invada a nossa mente, o nosso coração, os nossos relacionamentos, invada o nosso ambiente de trabalho, invada a nossa sociedade que está em guerra, invada cada um de nós nessa noite, ó Pai. É a oração que eu faço no nome de Jesus.